E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai conseguir ganhar dinheiro com ações com a queda da Selic, tá? Eu vou te mostrar algumas empresas de alguns setores que podem se beneficiar da queda da Selic para você ter uma boa valorização na sua carteira de investimentos. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo também deixa o seu like aqui para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais, combinado? Bom, vamos lá então começar a falar aqui sobre algumas empresas e ações que podem se beneficiar com a queda da Selic, tá? Primeiro a gente tem que saber aqui algumas notícias, tá? Os analistas aí de mercado, né, vários analistas, já colocaram aqui que estão projetando a primeira queda da Selic para agosto de 2023. Então, a partir do mês que vem, segundo a maioria dos analistas do mercado, a Selic vai começar a cair, tá? E a projeção para a Selic até no final do ano, né, para dezembro de 2023, é de 12,25. Então, a Selic aí, segundo os analistas, vai cair mais de 1% até o final do ano, tá? E um motivo aí que tem forte para fazer com que a Selic caia é justamente a inflação, tá? A gente olhando aqui essa tabela, a gente tem a inflação. No mês de junho, a gente teve deflação de menos 0,08. E se a gente pegar aqui nessa tabela do meio, que é o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, nessa coluna aqui do meio dessa tabela, em janeiro a gente tinha um IPCA acumulado de 5,77 e aqui em junho a gente tem um IPCA de 3,16. Então o IPCA vem caindo muito aí nesses últimos meses. Isso só vai reforçando a queda da Selic nos próximos meses. Então tudo indica que a Selic vai cair a partir de agosto e setembro. Tá? Então como é que a gente faz para se beneficiar disso? Quais ações, quais setores a gente tem que investir, que a gente pode investir para estar se beneficiando com isso. Tá? Existem alguns setores que vão se beneficiar mais do que outros. Tá? Basicamente, todas as empresas que têm uma dívida muito alta, elas vão acabar se beneficiando com a queda da Selic. Porque a dívida dessas empresas vai ficar mais barata, o juro vai ficar menor. Geralmente essas dívidas elas são atreladas a taxas de juros. Então a dívida vai ficar mais barata. Algumas empresas vão poder economizar milhões e milhões de reais aí por conta da queda da Selic. Tá? Mas eu vou te mostrar aqui três setores e algumas empresas desses setores aí que vão se beneficiar mais do que as outras, tá? O primeiro setor é o setor de varejo. O setor de varejo, ele é um setor que se beneficia muito de juros baixos. Por quê? Porque quando a gente tem juros baixos, as pessoas compram mais, o consumo é estimulado. Então o varejo ele acaba se beneficiando muito, tá? E eu trouxe aqui duas empresas do setor de varejo que eu acho que vão se beneficiar muito aí com a queda da Selic. Mas lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, tá? Eu estou só mostrando aqui algumas opções, ok? Você não tem que comprar ou vender nada do que eu falar aqui. Eu não sou analista, eu sou apenas um investidor que está passando aqui um pouco de conhecimento que eu aprendi nesses últimos anos. Então vamos começar aqui. A primeira empresa é o Magazine Luiza, código de negociação MGLU3. É uma empresa aí que deu prejuízo aí nesse último trimestre, ela está com PL negativo, o PVP de 1,98. É uma empresa endividada, ela tem dívida líquida pelo EBITDA de 2,62. Não é uma dívida descontrolada, mas é uma dívida relativamente alta. As margens da empresa estão negativas, né, por conta do prejuízo. O ROI também está negativo. Tá? E se a gente olhar aqui na tabela, eu trouxe aqui o gráfico das cotações, para a gente entender como que os juros atuam aí nessas empresas de varejo. Então, se a gente olhar aqui de 2019 até metade de 2020, mais ou menos, onde o juro estava baixo, a gente tinha um juro ali de 2, 3, 4, 5%, as ações da empresa continuavam subindo, né? Ela continuava se valorizando muito. Mas quando o juro chegou ali na casa dos 12, 13%, aí as ações começaram a cair, não teve jeito. Então, provavelmente aí voltando esses juros começarem a cair, essas empresas de varejo, né, principalmente o Magazine Luiza, que é uma gigantesca aqui do varejo, acho que é a maior empresa aqui do Brasil de varejo, ela provavelmente vai voltar a subir, vai voltar a ter resultados melhores, tá? Essas empresas de varejo elas têm margens muito pequenas. Então, qualquer coisinha que aconteça ali, elas acabam tendo um prejuízo e caindo muito. Mas com essa retomada aí da economia, que a economia comece a se aquecer nos próximos meses, provavelmente ela vai voltar a ter lucro, tá? A segunda empresa do varejo que pode se beneficiar da taxa Selic em baixa é a CIA. Ela é uma empresa aí do segmento de vestuário, tá? Código de negociação CEAB3. Ela tem um PL de 62,19, ela tem um PL bem alto, ela é negociada a múltiplos altos, era maior, né? Agora está um pouco menor. O PVP de apenas 0,59, então a gente tem desconto em relação ao valor patrimonial dessa empresa, tá?
Dívida líquida pelo EBITDA de 1,17, então ela é uma empresa que tem dívida, é uma dívida baixa, mas ela tem dívida. Margem líquida positiva, então é uma empresa que ela não chegou a dar prejuízo, tá? E o ROI também positivo em 0,95. Está bem baixo, ela tinha margens um pouco mais altas, mas por conta aí de tudo que aconteceu na economia, as margens acabaram caindo. Se a gente olhar aqui no gráfico de cotação da C&A, a gente vai ver basicamente a mesma coisa que acontece ali com o Magazine Luiza. Vou colocar aqui nos últimos 5 anos e a gente tem basicamente a mesma coisa. A empresa vinha bem até que o ano de 2020, início de 2021, e depois acabou caindo aí porque o consumo acabou diminuindo muito. Próximo setor que vai se beneficiar aí com a queda da Selic é o setor de turismo. Turismo e viagens também vão se beneficiar muito. É basicamente um ciclo, né? O juro começa a baixar, as pessoas começam a consumir mais. As pessoas vão consumir mais primeiro alimentos, vão consumir mais roupa, calçado, e depois elas podem pensar em viagens, né? Depois carro, casa. Então é um ciclo, né, que quando começa geralmente lá no consumo básico de alimentos, vestuário, e depois vai passando para todos os outros setores ali de consumo. Então no setor de turismo eu trouxe aqui a CVC. Ela é uma empresa aí, de turismo e viagens, código de negociação CVCB3. Ela tem um PL negativo, tá? Ela deu prejuízo aí nesses últimos trimestres, PVP de 7,26, dívida líquida pelo EBITDA de 2,5, então é uma dívida relativamente alta, margem negativa e ROI também negativa. Ela foi muito impactada por conta aí da pandemia e também dos juros altos, tá? Se a gente olhar aqui as cotações da empresa, a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu no Magazine Luiza e também na C&A. A empresa vinha bem, enquanto os juros estavam baixos até aqui começo de 2020, e depois veio a pandemia e a empresa acabou caindo muito. Então ela também pode se beneficiar aí com essa queda da Selic. Próximo segmento aqui que eu quero te mostrar é o segmento de construção civil. Esse segmento ele tem um ciclo um pouco mais longo, então talvez ele não seja impactado já nos próximos meses, tá? Ele vai demorar aí talvez até alguns anos para voltar a ser o que era, para voltar a ter as vendas que tinha, né? Porque casa é uma coisa geralmente com valor mais agregado, um valor mais alto. Não é todo mundo que consegue estar comprando toda hora assim, como um móvel ou uma roupa, por exemplo, que eu falei aqui da C&A. Mas é um setor que vai se beneficiar sim. É claro que você tem que pensar aí para o longo prazo. A primeira empresa que eu trouxe aqui do setor de construção civil é a Exetec, código de negociação Exetec 3. Ela é uma ótima empresa, uma das melhores aí do setor de construção civil. PL de 16,72, PVP de 0,97, então ela tem desconto em relação ao valor patrimonial. Dívida líquida pelo EBITDA negativa, então ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem em dívida. Margem líquida de 24,1% e ROI de 5,81%. Então ela é uma ótima empresa do setor de construção civil. Vamos ver aqui o gráfico das cotações para a gente ver como é que performou, mas basicamente ele tem a mesma forma aí das outras empresas, né? Essas empresas de consumo e de construção, elas tiveram aí o mesmo ciclo, só que ao contrário das empresas, por exemplo, do Magazine Luiza, que caiu muito rápido, a Exetec ela demorou um pouco mais para cair e vai demorar um pouco mais para subir. Então aqui até 2020 a empresa vinha muito bem, teve um forte crescimento aqui por conta dos juros que estavam a 2%, e depois ela acabou caindo aí nos outros meses, só que ela veio caindo um pouco mais devagar. Próxima empresa de construção civil que pode se beneficiar com a queda da Selic é a Cyrela, código de negociação CYRE3. Ela é uma empresa que até paga dividendos aí de 2,28 nos últimos 12 meses, PL de 11, ela tem uma dívida um pouco mais alta, tá? Essa aqui ela já tem mais dívida do que caixa, dívida de 2,43, indicador dívida líquida pelo EBITDA, margem líquida de 14,8 e o ROI de 11,2. E se a gente olhar aqui no gráfico de cotação, a gente vai ver aí basicamente a mesma coisa que a gente viu na Exetec. Deixa eu pegar aqui nos últimos 5 anos. Então aqui a gente tem basicamente a mesma coisa. Ela vinha muito bem enquanto os juros estavam baixos aqui em 2020 e depois acabou caindo muito aí nos últimos meses. Então esses são os 3 setores aí que vão se beneficiar muito com a queda da Selic e essas são as empresas aí que podem se beneficiar. Lembrando sempre, não é recomendação de compra, eu estou apenas te dando opções aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.